noite, queridos alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de Direito Civil 2 e hoje nós vamos falar a respeito do adimplemento e extinção das obrigações, né? Nós vamos começar a falar, né? Então vamos lá. O que a gente tem que entender? Que o meio normal de extinção da obrigação é o devedor cumprir a sua prestação. É o que chamamos então de pagamento, tá? Então, note que no sentido técnico, a palavra pagamento, ela se difere do seu sentido leigo. Por quê? Porque pagamento, ela é coloquialmente usada, né, no sentido de dar dinheiro. Então, eu dei dinheiro, eu paguei, né? Só que pagamento em sentido técnico significa cumprir a prestação. Ou seja, é um dar em dinheiro ou qualquer outro bem, tá? Ou seja, é um dar, é um fazer ou até um não fazer. Por quê? Porque é um cumprimento de prestação, tá? É cumprir a prestação. No entanto, o que a gente tem que entender? Que a obrigação ela pode ser extinta por meios anormais, havendo extinção da obrigação de uma forma alternativa, de uma forma diferente do que o cumprimento da prestação. Adriana, mas quais são essas formas anormais? Essas formas anormais de extinção da obrigação são pagamento em consignação, pagamento com subrogação, imputação de pagamento, dação em pagamento, novação, compensação, confusão e remissão, tá? Então nós vamos falar hoje a respeito do pagamento. O que é o pagamento? O pagamento, então, é um meio normal de extinção da obrigação, ou seja, o cumprimento do quê? Da prestação, de dar, fazer e não fazer, tá? O Código Civil, ele inicia o tema abordando quem deve pagar, que ele dá o nome de solvens, tá? E quem não deve pagar, que é o chamado de accipiens. Perfeito? Isso a gente já sabe. Bom, o Código Civil, ele trata de quem deve pagar, mas, na verdade, o que se estabelece são o quê? São regras sobre quem deve pagar. Então, a obrigação, ela pode ser paga por qualquer pessoa que seja algum tipo de interesse, né? Ou melhor, que tenha algum tipo de interesse, ou seja, pelo devedor ou por um terceiro, tá? A lei, no entanto, o que ela faz? Ela estabelece consequências diferentes para o pagamento sendo feito, né, pelo devedor ou por terceiro interessado ou ainda por terceiro não interessado, tá? Então, quando se fala em terceiro interessado ou não interessado, fala-se o quê? Em interesse jurídico, pois se o terceiro paga algum tipo de interesse, ele tem, tá? Então vamos entender aqui. O terceiro será interessado quando ele puder ser cobrado por uma dívida, né? E aí a gente pode citar o exemplo de um fiador que paga a dívida do afiançado, né? Então ele é um terceiro interessado. Mas o pai que paga a dívida de um filho maior de idade, embora ele tenha esse interesse sentimental, vamos colocar assim, ele é considerado um terceiro não interessado, ok? Então, o que a gente tem que entender? Se o devedor efetuar o pagamento, extinta estará a obrigação e ele estará o quê? Exonerado, né? Se o terceiro pagar, também estará extinta, mas ele poderá reaver o valor pago, claro, né? Embora de forma diferente a depender de quem pagou, né? Se terceiro interessado, o que eu vou fazer? Subroga-se nos direitos do credor. Se o terceiro é não interessado, apenas tem o direito de reembolso, não se subrogando nos direitos do credor, tá? O que a gente tem que entender? Que em ambos os casos, o terceiro ele cobra do devedor o que pagou por ele, mas diferem porque, ao se subrogar nos direitos do credor, terá o quê? Vamos dizer assim, as garantias especiais dadas a ele, o que não ocorre aonde? No mero direito de reembolso, né? Então, o que a gente tem que entender desse detalhe? Tem um detalhe aqui que a gente tem que prestar atenção. O que é isso? Essa situação ocorrerá se terceiro pagar em seu nome,
pois se pagar em nome do devedor é considerado uma mera ajuda, não tendo o direito de reaver o que pagou, tá? Então, olha só, isso é um detalhe. Bom, então aí vem a pergunta, a quem se deve pagar, tá? Bom, nós temos que entender que o pagamento ele deve ser feito ao credor ou a quem de direito represente. Então, se o pagamento foi feito à pessoa errada, pagou-se mal. E aí no direito tem aquele ditado, quem paga mal, paga duas vezes. Por quê? Porque o verdadeiro credor, ele poderá fazer a cobrança, né? Então, no entanto, o que a gente tem que entender? Em dois casos, o pagamento feito a um terceiro, ele libera o devedor se o credor confirmar o pagamento ou quando provar ter sido revertido ao credor. Então, esses são os dois casos que ocorrem quando o pagamento é feito a um terceiro, tá? Bom, há um caso em que o pagamento ele é feito a um terceiro e o devedor está liberado, mas quando é que isso ocorre, tá? Então, mesmo que o credor não confirme nem se prove a reversão em seu benefício, tá? Então, é o caso do pagamento feito ao chamado credor putativo. Por que putativo? Porque putativo vem do verbo putare, que significa crer, significa acreditar, tá? Esquisito, né, gente? Mas é. Então, haverá credor putativo quando se paga de boa fé a quem não é o credor. Ou seja, se pagou a pessoa errada, mas havia motivo para acreditar ser ele o credor. Então ele pagou de boa fé, ele usou de boa fé, né? Um exemplo que a gente pode usar é quando o devedor ele não precisa concordar em pagar, mas ele deve ser notificado da sessão de crédito para saber se o credor mudou. Então, o que a gente entende? Que se ele não for notificado e de boa fé pagar ao cedente, ele estará exonerado e a razão é simples, pagou a credor putativo, pagou achando que realmente acreditou ser aquele o credor, tá? Bom, então no que se refere ao objeto de pagamento, este será cumprido o cumprimento da prestação. Então, olha só, o objeto do pagamento é o cumprimento da minha prestação. O credor, então, ele não é obrigado a aceitar prestação diferente da que lhe é devida, ainda que mais valiosa. Isso aí está no artigo 313 do Código Civil, tá? Então, ainda que a prestação seja divisível, como dever dinheiro, no caso, não pode o credor ser obrigado a receber, nem o devedor ser obrigado a pagar por partes, se assim não se ajustou, né? Se não se acordou, vamos colocar assim. Então, quem paga tem o direito de receber uma prova de que pagou e é o que a gente chama de quitação, né? Então, o instrumento da quitação é o recibo, que sempre pode ser um instrumento particular. Se o credor se recusar a dar quitação, o devedor ele pode legitimamente reter o pagamento enquanto não lhe for dada essa quitação, tá? Então, assim sendo, em regra, quem prova o pagamento é o devedor, apresentando o recibo recebido como instrumento da quitação. No entanto, existem 3 casos que haverá presunção de pagamento, dispensando o devedor de provar que pagou, tá? E quais são esses casos? Primeiro, os 3 casos de presunção de pagamento. Primeiro vai estar no artigo 322 do Código Civil, que diz o quê? Quando o pagamento for em cotas periódicas, a quitação da última estabelece, até prova o contrário, a presunção de estarem solvidas as anteriores. Perfeito. Segundo, lá no artigo 223, ele diz o quê? Que sendo a quitação do capital sem fazer reserva que os juros não foram pagos,
estes se presumem pagos. E temos ainda, levando em consideração o artigo 324, também do Código Civil, que diz o quê? Que a entrega do título firma o quê? Presunção do pagamento, presunção que pode ser elidida no prazo de 60 dias, tá? Mas a gente tem que lembrar o seguinte, que para efetuar o pagamento, importa saber o lugar do cumprimento da obrigação. E é nesse lugar que se devem reunir credor e devedor na data marcada, não podendo o devedor oferecer nem o credor exigir o cumprimento em lugar diverso ou diferenciado, tá? O que a gente tem que entender então? Que aqui no direito comparado há dois tipos de obrigação, aquerable e portable, tá? A obrigação querable, chamada no Brasil de quesível, é aquela que aquela que deve ser cumprida no domicílio do devedor. E a obrigação portável, chamada no Brasil de portável, é aquela que deve ser cumprida no domicílio do credor. No Brasil, conforme previsão do artigo 327 do Código Civil, em regra, as obrigações devem ser cumpridas no domicílio do devedor, ou seja, são quesíveis. Então, poderá ser portável ou até em outro local, a depender da vontade das partes, da lei, da natureza da obrigação ou ainda das circunstâncias. Aí nós temos então o exemplo do artigo 328 do Código Civil, que faz o quê? Determina que se o pagamento consistir na entrega de um imóvel ou de prestações relativas a ele, deverá ser cumprido onde situado o bem. Ok? Então nós vamos parar por aqui hoje. Semana que vem nós iremos falar a respeito do pagamento em consignação. Boa noite para vocês e até a próxima. Grande abraço.